Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora como a mídia tradicional está dizendo o sucesso das manifestações da esquerda ontem, né? Porque olha só, tamanho da manifestação contra a PEC da blindagem assusta bolsonaristas. Nossa, os bolsonaristas nem dormiram de ontem para hoje. Olha só que absurdo e coisa e tal. Sendo que eu falei no meu vídeo, olha, vão ser grandes as manifestações, vai ter muita gente. Por quê? Porque é show de graça, caramba. É lógico que ia ter muita gente, né? Show do Caetano é caro pra cacete, o pessoal, tem muita gente que gosta do Caetano ainda, né? Velharia ainda. Aliás, eu me surpreendi exatamente com isso, né? Que apesar de ser um show de graça do Caetano, tinha relativamente pouca gente lá em Copacabana no final das contas, né? Aí, mas o pessoal aqui tá empolgadão. Não, porque assustou os bolsonaristas ficaram assustados. Olha só, não é só isso não. Olha isso aqui, olha a piada, cara. Após 20 anos, a esquerda retoma a bandeira do combate à corrupção. O Lula vai combater a corrupção, meu amigo. É isso daí que você ouviu mesmo. Cara, esse pessoal viaja muito, cara. É muito engraçado isso. Não só isso, também, finalmente, a esquerda resgatou a bandeira do Brasil, porque agora os patriotas de verdade são da esquerda e não sei o que lá. Cara, esse pessoal tá tão iludido, mas eu vou explicar para vocês por que eles estão com essas ideias totalmente sem sentido aqui. Porque isso, houve uma época em que isso funcionava, tá? E ainda funciona para uma parte da população, para o pessoal que está ligado na televisão. Como eles só têm essa visão aqui, a imprensa brasileira sempre conseguiu impor essas narrativas deles, por mais absurdas que fossem, sempre conseguiu impor essa narrativa, né? Isso daqui, o fato dessa narrativa deles estar tão distante da verdade, só mostra o desespero deles. Como eu falei para vocês, a gente acelerou o plano deles, a gente conseguiu pegar eles no contrapé do plano deles, da anistia deles lá. Vamos entender esse caso aqui, porque eu vou falar sobre isso aqui, depois eu vou falar em um outro vídeo sobre o caso do Gilmar Mendes, que tem uma outra declaração do Gilmar Mendes elogiando as manifestações, mas eu vou falar em outro vídeo. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e as Chagas da Magnitsky, Comunidade Gay da Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está aqui a Bela Megali, que é porta-voz do sistema, né? A gente sabe, conhece ela muito bem, é porta-voz dos ministros lá da STF, dessa turminha que está querendo nada mais, nada menos que a volta do PSDB, né? Tamanho das manifestações contra a PEC assusta bolsonaristas. Então aqui, ó, a ordem é minimizar, mas em reservado, aliados de Bolsonaro dentro e fora do Congresso afirmam que se assustaram com o tamanho das manifestações realizadas em diversas cidades do Brasil contra a PEC da blindagem e anistia nesse domingo. O projeto aprovado na Câmara dificulta a abertura de ações penais contra parlamentares. Bom, isso é um ponto que eu falei também, tá? Da minha experiência com as pessoas que eu tenho contato aí, pessoas que não são muito ligadas à política, à questão de política, a PEC das prerrogativas conseguiu sim ser, digamos, confiscada pelo sistema para dizer que a PEC da bandidagem, ou PEC da blindagem, que nenhum deputado mais vai responder por ação de corrupção, e como eu falei para vocês, o brasileiro não gosta de corrupção, e com isso, esse tipo de coisa acontece, né? Então, assim, de fato, a anistia nem tanto, o pessoal não foi pela anistia, o pessoal foi pelo show, a verdade é essa, tá? A maior parte do pessoal foi pelo show mesmo, do Caetano, do pessoal, lá em São Paulo teve show de um monte de gente também, teve show em todos os lugares do Brasil, né? Aqui, ó, o que mais impressionou os bolsonaristas foi a Avenida Paulista. Imagem de milhares de manifestantes nas ruas foi apontada como similar a atos organizados pela direita em defesa do ex-presidente. E isso é um ponto que é importante notar. Por quê? Porque de fato foi similar. Eu falei no meu vídeo de ontem, foi comparável com o nosso. Foi menor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que, na verdade, a conta foi menor do que a nossa aqui no final das contas, mas foi similar. Foi alguma coisa comparável. E vamos lembrar uma coisa importante, a esquerda há muito tempo não conseguia fazer uma manifestação sequer comparável com a direita, né? Então, assim, é uma coisa preocupante, sim, não tenha dúvida, mas dizer que ficou assustado com isso, a gente falou, eu falei com isso no vídeo anterior da manifestação, vai ser grande, porque, pô, tem um monte de gente, um monte de artista, show de graça, é lógico que vai ser grande, né? Aí eles falam aqui do monitor do debate político e coisa e tal, né? E aí é o que eu trago para vocês esse caso aqui. O Cícero Moraes, que eu já fiz um vídeo aqui sobre ele é um especialista
que fez também a aplicação daquele mesmo modelo que o monitor da USP usa, né? O mesmo software chinês que o monitor da USP usa, e eu mostrei aqui para vocês como é que a USP dá uma guaribada no modelo para conseguir mais gente para a manifestação da esquerda. E aí eles falam aqui, ó, as manifestações desse domingo, chamadas pela esquerda para protestar contra a anistia dos presos do 8 de janeiro e contra a PEC das prerrogativas, não superaram as manifestações de 7 de setembro pró-anistia da direita. As informações são do analista Cícero Moraes e do portal Poder 360 em estimativas independentes. Então, o Poder 360 também fez estimativa dos atos do 7 de setembro e de agora, dessa manifestação de ontem, né, 21 de setembro. E aqui, ó, segundo o monitor da USP, como a gente falou, ele colocou 42 mil pessoas, tanto no 7 de setembro quanto agora, sendo que agora um pouquinho mais, porque foi 42,4, e no 7 de setembro seria 42,2, né? E, na verdade, olha só a comparação aqui, ó. Isso daqui foi o 7 de setembro, então o Poder 360 mediu 48 mil pessoas no 7 de setembro, isso aqui a gente está falando da Paulista, tá? Especificamente da Paulista. E o monitor da USP mediu 42 mil aqui na Paulista no 7 de setembro, e também o trabalho do Cícero Moraes também mediu 42 mil pessoas aqui no 7 de setembro. Agora, na manifestação de ontem, tanto o Poder 360 caiu aqui para 43 mil pessoas aqui, contra 48 mil do 7 de setembro, e o do Cícero também caiu significativamente para 39 mil pessoas na Avenida Paulista, né? O único que manteve sozinho, usando o mesmo software, a mesma metodologia supostamente, mas deu aquela martelada amiga do monitor da USP, e ficou os mesmos 42 mil no 7 de setembro e agora, né? Então, assim, claramente foi um público menor, tá? Mas realmente foi grande. O ponto dessa história toda é o que eu falo para vocês, não dá para comparar esses dois eventos. Por quê? Porque o evento do 7 de setembro, que também foi o mesmo evento do 3 de agosto, são eventos políticos. O que tinha de gente na rua era para ouvir político, o pessoal foi pela pauta mesmo. Um evento que teve da esquerda nesse meio tempo foi aquele evento do Boulos, no final de julho, né? Que também foi um evento político, não teve artista nenhum, foi só evento político, né? E não levou tanta gente, levou bem menos gente no final das contas, a gente mostrou esse caso aqui também, né? Então, não dá para comparar esse evento agora, porque esse evento foi um showmício, cara. Botaram um monte de artista, botaram um monte de nomes da MPB e coisa e tal, um monte de gente para falar, para cantar e coisa e tal. Aí, meu amigo, show de graça, o pessoal vai, né? Teve muita gente que foi, até gente de direita que foi lá na Bahia, né? Que teve um trio elétrico, lá um carnaval fora de época lá, né? O pessoal da Bahia, meu amigo, se amarra em carnaval, cara. Não tem esse negócio não, botou um trio elétrico lá, o pessoal vai atrás, não quer nem saber. Então, de novo, acabou sendo um ponto fora da curva, acabou sendo uma situação que não dá para comparar. Então esse é que é o meu ponto central, né? O pessoal fez essa coisa grande demais, mas porque foi um showmício, porra, não é que o pessoal foi pela pauta, foi pelos artistas, né? Mas eles estão jogando essa narrativa de que foi pela pauta. Aí o mais engraçado dessa história é o pessoal continuar aqui, ó. Não, porque depois de 20 anos a esquerda retomou a bandeira do combate à corrupção, porque é contra a PEC da blindagem que está aumentando a corrupção no governo. Meu amigo, a esquerda é o Lula, cara, é o Lula. Esse pessoal acha mesmo que o fato do STF ter anulado as condenações do Lula fez com que o pessoal achasse que o Lula agora é uma alma imaculada de pureza que não faz corrupção. Meu amigo, enquanto o Lula fizer parte da esquerda, não tem como a esquerda se livrar da corrupção. É uma montanha de nojeira que tem dentro da esquerda. É o que eu falo para vocês, corrupção tem em todo o governo. A corrupção não é um acidente do governo, a corrupção é a espinha dorsal do governo. O governo existe pela corrupção. É lógico que não, eles dizem que não, né? Eles dizem que o governo existe para atender o povo, mas não é assim que funciona. O governo existe para a corrupção. Todo o resto, inclusive ajudar pobre, não sei o que lá, essas coisas que o governo diz que faz, eles fazem para ajudar a corrupção. E a grande diferença entre a direita e a esquerda é que a esquerda quer um governo maior, o que significa mais corrupção, necessariamente. A direita quer um governo menor, o que significa menos corrupção. Então, assim, isso é que é o ponto central da história. Não é questão de, porque tem a PEC de não sei o que lá.
Como eu já expliquei para vocês, a PEC das prerrogativas é extremamente importante. Por quê? Do jeito que tem hoje, o STF está governando o Brasil. Está governando o Brasil. Por quê? Porque qualquer deputado ou senador que ouse falar alguma coisa, eles puxam algum caso lá, mandam investigar. Se tiver motivo para investigar, menos mal. Mas muitas vezes eles começam a investigação sem nem lógica, né? Olha o caso do Marcel Van Hatten, que criticou o Fábio Schor lá da Polícia Federal, e aí não, porque tem que investigar, porque não sei o que lá. Pô, que negócio é esse, cara? Não tem crime nenhum. Pela Constituição, os deputados têm a prerrogativa, né? Tem a liberdade de expressão ali na tribuna do Congresso. Que lógica tem isso de investigar o cara por ele ter criticado um funcionário público? É exatamente para isso que existe, né, a imunidade parlamentar. Exatamente para isso, para o deputado poder criticar o próprio governo, né? Enfim, essa ideia de que a esquerda retoma a bandeira de combate à corrupção, eu acho muito engraçado. Para quem não lembra dessa época, antes do Lula chegar ao poder, antes da esquerda ter sequer uma prefeitura aqui no Brasil, eles se colocavam mesmo como partido ético, não porque o PT é o único partido ideológico que tem no Brasil, que o PT é contra a corrupção e não sei o que lá, e criticava muito os governos dos militares, criticava o Collor, criticava o Sarney como governos corruptos, né? E eram corruptos mesmo. Os governos militares eram corruptos também, para quem não sabe, tá? Tudo quanto é governo é corrupto, não tem esse negócio não. Só que, é lógico, quando o Lula se tornou o governo, né, ganhou a eleição em 2022, ele se tornou corrupto também. Todo governo é corrupto, mas pior do que isso. Como o Lula quer um governo grande, cresceu o tamanho do governo, a corrupção cresceu absurdamente. O Partido dos Trabalhadores virou uma fábrica de corrupção absurda, né? O que a gente viu no Petrolão, no Mensalão, foram inúmeros casos. E está vendo de novo agora no caso do aposentão, né? Do roubo dos aposentados aqui, o governo do PT, como aumenta o tamanho do Estado, como que é o Estado fazendo mais coisa, aumenta em muito a corrupção. Então isso daqui, meu amigo, é uma idiotice que não vai colar, né? Outra coisa que eles estão falando, estão tentando de novo dizer que agora o patriotismo é da esquerda, porque olha só, os de direita fizeram a bandeira americana, os de esquerda fizeram a bandeira do Brasil na Paulista. Ah, que beleza! Igual eles falam que não, porque resgatamos a camisa da seleção brasileira e coisa e tal. E não resgataram, bicho. Se você olhar a manifestação deles, é todo mundo de vermelho. Todo mundo de vermelho. Ah, tinha uma camiseta amarela ou outra, e o pessoal foi até com medo de ser espancado lá. Tinha que avisar muito que é de esquerda para não ser espancado, né? Tinha essa bandeira aqui do Brasil? Tinha essa bandeira do Brasil, mas se você olhar aqui, ó, só tem coisa sobre Che Guevara, sobre não sei o que lá, sobre outras pautas socialistas. Na prática, isso que eles estão dizendo aqui é mentira. Não, a esquerda nunca vai conseguir ganhar de volta a camisa da seleção brasileira, o verde e amarelo da seleção brasileira, ou a bandeira brasileira, porque simplesmente a pauta deles é incompatível, eles são internacionais socialistas, eles são a favor do socialismo internacional, né? Então, meu amigo, isso não vai acontecer, né? Pessoal, lembrando que o PT votou a favor da PEC das prerrogativas, né? Muita gente do PT está incomodado com isso também, porque está vendo a perseguição do STF contra deputados e senadores e não está gostando disso. Então votaram também a favor da PEC das prerrogativas. E aí, ou seja, fica numa situação, peraí, como é que a esquerda está ganhando o combate à corrupção se o próprio PT votou a favor dessa PEC das prerrogativas, né? E aí também a imprensa internacional também mostra aqui o tamanho dos atos e coisa e tal, a Copacabana muito cheia, Paulista também muito cheia e coisa e tal, e repara que eles ficam buscando a bandeirinha do Brasil, porque a maior parte é tudo bandeirinha comunista aqui, ó. Né? Pouquíssima bandeira do Brasil no final das contas, né? Muita coisa da Palestina e não sei o que lá, eles ficam caçando bandeira do Brasil nessa história, né? Enfim, a imprensa vai dar, lógico, muito foco nisso daqui. Por que a imprensa fica com essas ideias absurdas de que não, porque assustou os bolsonaristas, e retomou o combate à corrupção, e retomou a bandeira do Brasil? É porque essa é a narrativa que eles querem colar. Veja, houve uma época que isso funcionava, a imprensa falava essas coisas e realmente a maior parte da população aceitava esse tipo de coisa. Realmente agora a esquerda é o patriotismo, a esquerda é contra a corrupção, a esquerda assustou os bolsonaristas e não sei o que lá, a esquerda ganhou as ruas e coisa e tal. E não é isso, hoje em dia eles não têm mais esse poder. Deixa eu deixar claro uma coisa, ainda tem o poder sobre uma parcela da população, aquela parcela da população que ainda assiste televisão, ainda acaba caindo nessa parada. Só que, para desespero desse pessoal, é cada vez menos gente que assiste televisão. Então, cada vez menos eles têm esse poder de impor a narrativa deles sobre qualquer coisa, né? Então, esse tipo de coisa aqui, o fato de a gente olhar para isso e falar, caramba, que besteira.
Como não tem lógica nenhuma isso. Como assustou os bolsonaristas? Eu fiz vídeo falando vai ser grande, vai ter muita gente. Eu acho que não vai ter tanto quanto eles imaginam, mas vai ter muita gente. Eles esperavam muito mais. Eles falaram, e eu mostrei no meu vídeo que eu falei da manifestação, antes da manifestação, né, do showmício, do pão com mortadela musical deles, que eles achavam que ia ter manifestação de 100 mil pessoas, que ia encher, que ia ter gente pra caramba e não sei o que lá. E não foi isso tudo, não. Tava bem cheio, tinha bastante gente, mas não foi isso tudo, não, né? Então, ou seja, a gente percebe a diferença de uma coisa com a outra, por quê? Porque eles estão puxando muito pro lado deles. Só que isso não vai arrastar todo mundo. Eles perderam a época que eles conseguiam fazer esse movimento, né? E é curioso ver como é que tudo isso aqui, ó, tá combinado com o Gilmar Mendes aqui, ó. Gilmar Mendes, as manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Ele estava combinado nessa parada. Tá? Era isso mesmo que eles esperavam. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque tem outras considerações sobre essa mensagem do Gilmar Mendes, e até o Alexandre de Moraes falou também sobre isso. Eu vou falar em outro vídeo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.